Salve, salve, torcedor corintiano! Tudo bem com você? Sou José Luiz de Oliveira e você está no Gizé da Fiel. Muito bom ter você aqui participando comigo, deixando seu comentário. Já vou pedir para você comentar sobre o assunto que vou falar aqui, que é justamente a não utilização dos jogadores da base do Corinthians. O trabalho de base que está sendo feito no Corinthians. Será que é um trabalho de excelência, torcedor? Pois é. Bom, aqui no canal, peço para você se inscrever, você que ainda não é inscrito, para você que não me segue, me seguir por aqui, para acompanhar diariamente as principais notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Gente, eu tenho ficado intrigado com a questão da base do Corinthians. Bom, participação do Sub-20 do Corinthians não tem sido das melhores no Campeonato Brasileiro deste ano, não é? A participação do Corinthians na Copinha, no começo do ano, foi algo de excelência e tal, criou uma expectativa enorme, mas não foi dada sequência nesse trabalho. Inclusive, surgiu até a questão da saída do Danilo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Chegou um momento lá que houve um atrito e se falou da saída dele do Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem que se olhar com muito carinho para a base, não só falar, não só falar. E o que é interessante é que os novos diretores, as novas pessoas que chegaram com a atual administração do Augusto Melo para trabalhar com a base, começaram a criar ali categorias, como o Sub-23, né? O Corinthians já teve o Sub-23, mas até por questão financeira deixou de manter essa categoria, né? Extinguiu momentaneamente a categoria Sub-23. Também Sub-17, por exemplo, Sub-15, né? Não estou dizendo que não deva ter, eu estou falando que se buscou criar uma nova categoria, mas em prol do quê? Né? Chamou-se jogadores, contratou-se novos jogadores para a base e até houve questionamento sobre isso, com qual finalidade. Então é o seguinte, esse trabalho da base está sendo feito em comunhão com o time profissional, com o trabalho do profissional, o mesmo trabalho, a mesma forma de jogar, a forma tática, o mesmo esquema tático usado no profissional, ele é usado na base, tem tido um diálogo para que isso aconteça, para que o jogador da base faça uma transição mais segura, mais plena para o profissional. Então esse é um questionamento que eu estou fazendo aqui no canal e quero o seu parecer, quero que você fale aí da sua opinião sobre isso. O Corinthians está cuidando direitinho da base. Por exemplo, o jogador que foi o que fez o gol da Copinha, se me fale a memória, Kaique, o nome dele, que deu o título para o Corinthians na Copinha, foi para o profissional, mas teve dificuldade em se adaptar, voltou para a base. Tendo até dificuldade em renovar o contrato com esse jogador. Então são essas informações que surgem. Gente, o trabalho, para você que está me acompanhando agora aqui, tá ruim o trabalho da base também, é isso. Porque se fala muito profissional, da base se fala muito pouco. E a grande imprensa não dá atenção para o futebol da base. Isso não é só do Corinthians, não, tá? Se fala quando o time chega numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, ou mesmo vai disputar a Supercopa. Aí sim, da categoria de base. Aí sim, a grande imprensa aparece para falar alguma coisa. Eu acho, por que eu estou falando isso para você? Porque o Corinthians não tem dinheiro para ficar contratando grandes jogadores, não, gente. Essa diretoria chegou já com conversa de contratar Gabigol, jogador caro, jogador que já está assim sacramentado no mercado, né? Como ídolo de futebol e custa caro um jogador assim. Por que não investir na base? Visão distorcida dessa diretoria do Corinthians, gente. Mais uma visão distorcida da diretoria do Corinthians. E agora nós temos aí uma nova janela de transferências. O Corinthians não está conseguindo nem pagar os jogadores que estão atuando, atrasando o salário, atrasando quando não é o salário. Se fala de atraso de salário, fala de atraso de direito de imagem. E o direito de imagem, geralmente, ele está vinculado ao salário do jogador. Então também passa a ser um atraso de salários. E por que não investir grandemente na base? Por que não fazer um investimento plenamente adequado à base para poder suprir a necessidade do time, tanto em vender jogador, emprestar jogador da base para que ele fique mais cascudo, de repente jogador da base emprestado para time da terceira divisão, não é? Da segunda divisão, para o cara poder jogar, ganhar um dinheirinho também, pertencendo ainda ao Corinthians. Isso é algo
que é comum no futebol, a gente não vai falar isso em relação ao Corinthians. Preocupa-me muito a questão da base, porque muitos jogadores da base podem ser aproveitados no time de cima do Corinthians. E é preciso fazer isso. Tem que contratar o técnico e falar assim: ó, você vai ter que trabalhar com o que nós temos. A ideia é essa: gastar o mínimo possível com a contratação de jogadores de grande nome. Que chegam jogadores de grande nome também e, de repente, por insatisfação, acaba não correspondendo pelo Corinthians, né? Bom, quero a sua opinião sobre isso, tá bom? O que você acha do trabalho que está sendo feito na base corintiana? Eu sou José Luiz de Oliveira, esse é o José da Fiel. Sempre bem-vindo aqui ao nosso canal para a gente falar do Corinthians. Coringão, nosso amor, nossa paixão. Grande abraço para você.